With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, essa é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. E aí, Zoucas, tudo bem? Oi, pessoal do Relatos. Meu nome é Cris e eu vim aqui compartilhar com vocês algumas histórias super esquisitas que acontecem lá no prédio onde eu trabalho. Grande parte dessas histórias não fui eu que vivenciei, tá? São relatos dos meus colegas que eu vim contar para vocês. Eu acho que todo mundo que trabalha lá tem alguma historinha para contar. Então, hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um pouquinho dessas histórias que eu ouço, que são quase que diárias. Às vezes sempre está acontecendo alguma coisa diferente por lá. E as pessoas que mais têm histórias para contar são os vigilantes, né? Também porque eles são os primeiros que chegam, são os últimos que saem. Então, sempre que eu quero ouvir um relato do além de forma presencial, eu vou lá conversar com eles, porque eles sempre têm uma historinha para contar. Tem uma coisa que acontece lá, assim, que é muito corriqueira. Digo corriqueira, acontece muitas vezes, e uma delas, inclusive, eu presenciei. O elevador, o prédio é antigo, né? Não chega a ser aqueles elevadores que tem aquelas grades que você puxa assim. Ele é já um elevador moderno, mas ele já é antigão. Então, sempre acontece isso. O elevador fecha a porta, sobe até o 5º andar e depois volta. Esses dias estava eu conversando com o vigilante, porque eu vou trabalhar muitas vezes aos sábados, então acaba que o prédio fica bastante vazio. E aí a gente estava lá conversando ali na recepção e tal, e o elevador estava ali embaixo, de repente a porta fechou. Aí eu já falei, aí ó, vamos acompanhar na câmera de segurança, porque todos os andares têm câmera de segurança. E ele já botou direto na câmera do 5º andar, o elevador foi lá, subiu, abriu a porta e a gente acompanhando na câmera. Obviamente nada que a gente conseguisse enxergar aconteceu. Deu alguns segundos, o elevador fechou a porta no 5º andar e desceu de volta para o térreo. Aí os dois só miraram na porta e ficaram esperando a porta abrir de novo e de repente o elevador chega, a porta abre. Obviamente nada acontece, mas a gente só se olha e começa a dar risada, né? Aí já começa a vir aquelas piadinhas. E aí, beleza? Já tá indo embora? Enfim, é uma coisa simples, mas uma coisa que sempre acontece e fica naquela expectativa, né? Meu Deus, o que será que vai sair do elevador, né? Então, essa é uma coisa que sempre acontece. Também, acabei de falar das câmeras de segurança que ficam, né, nos andares. Tem um andar que a câmera de segurança é daquelas que
tem aquele reconhecimento facial, sabe? Ou seja, quando ele reconhece um rosto, ele faz um quadradinho verde, né? Então, se tem algum movimento lá, uma pessoa que entra, esse quadradinho acompanha o rosto da pessoa, ela entra, sai, entra na sala, vai no banheiro, enfim. E aquele quadradinho aparece no vídeo. Essa também é uma coisa que geralmente acontece à noite. E é um dos relatos também dos vigilantes. Eu acho que eles já estão até meio que acostumados com isso, mas com a gente que vê pela primeira vez é bem assustador. Teve uma noite que eu estava lá e eles já vinham contando essa história que a câmera do terceiro andar, que tem esse sensor do rosto, ela começa a aparecer movimento, mas o andar está trancado, está tudo escuro, as luzes estão desligadas, a atividade no andar já acabou. E aí ele falou, vamos lá, vamos ver a câmera aqui. E aí o meu colega foi lá, ligou, colocou a câmera no terceiro andar e de repente, gente, você fica lá um tempo acompanhando e de repente é como se aparecesse, esse quadradinho aparece na frente de uma porta, assim, como se alguém tivesse saído de lá de dentro, entende? Aí vai o quadradinho, aí o quadradinho vai se mexendo até a próxima porta. Aí o quadradinho vai e ele senta, como se ele sentasse numa cadeira. Aí fica lá um tempo e o quadradinho fica lá piscando, gente, mas não tem ninguém, tá tudo escuro, a luz tá desligada. E aí, de repente, depois de um tempo, o quadradinho levanta, vai até a janela e fica nessa movimentação. Ficou assim, nesse dia que eu vi, por uns 2 ou 3 minutos, ficou nessa movimentação. É assustador você vê aqueles quadradinhos andando sem ninguém lá no prédio, assim. É freak total, gente. E, enfim, outra situação vivida por um vigilante também lá do meu trabalho. Ele foi na Copa, era bem cedo de manhã. Como sempre, ele vai e passa um cafezinho. Então, nesse dia, ele foi lá, pegou a colher, pegou o passador de café, colocou o pó, depois foi colocar a água para passar o café e deixou a colher ali do lado, em cima do balcão. De repente, essa colher, simplesmente, ela sobe uns 50 centímetros de altura, sozinha, do nada. E é como se ela, se você imagine que alguém estivesse segurando essa colher, essa pessoa simplesmente deixa essa colher cair. E foi isso que aconteceu, mas é claro, a colher levantou sozinha, subiu e de repente, pá, caiu em cima de novo do balcão da Copa. Assim, do ladinho dele, assim, a 10 centímetros dele. E aí ele me contando essa história, ele disse assim, claro, você tenta racionalizar nessa hora, você pensa, não, de repente aqui aconteceu, porque isso aqui estava quente, a colher teve um impulso. Mas a gente sabe muito bem que não é a única explicação plausível, né, racional. A gente quer evitar ir por esse caminho, mas é difícil, né? Ainda mais num lugar onde acontecem tantas coisas assim, esquisitas, sobrenaturais, enfim. Então essa é uma história que ele conta. E esse mesmo vigilante, aconteceu uma coisa muito, muito doida também, que ele contou esses dias. Ele chega bem cedinho da manhã, ele que abre o prédio. E ele trouxe nesse dia uma maçã para comer, sei lá, de sobremesa, enfim, trouxe uma maçã de lanche. E ele, assim que chegou, foi lá, abriu, desligou o alarme e colocou essa maçã em cima do balcão de informações. Foi lá ligar o computador, ligar sei lá o que mais, enfim, de repente ele escutou o barulho dessa maçã caindo no chão. Aí ele saiu de trás da mesa do balcão, deu a volta, olhou para um lado, olhou para o outro e ele não encontrou a maçã simplesmente sumiu, a maçã desapareceu. E ele continuou procurando, de repente quando ele viu, a maçã estava próxima à porta, que fica a mais ou menos uns 3,5 metros de distância do balcão, onde a maçã estava, onde ele tinha colocado a maçã em cima. E aí ele ficou intrigado
achou esquisito, porque assim, gente, a maçã, ela não é um objeto perfeitamente redondo, né? Então, para ela sair rolando, primeiro que assim, precisa ter uma força que faça a maçã cair, porque ela não é uma bolinha. Pensa aí numa bolinha de tênis. A maçã tem aquela base, né? Onde ela tem essa cavidadezinha para dentro, que se você coloca a maçã em pé, ela fica em pé paradinha, sozinha. Ela não cai do nada, ela não é um círculo perfeito, né? Então, primeira coisa esquisita, como é que essa maçã rolou, saiu rolando de cima do balcão? E depois, como que ela chegou a 3 metros e pouco de distância do lugar onde ela estava? E aí ele falou, pensou com ele mesmo, né? Vou dar uma olhadinha aqui nas câmeras de segurança. E foi lá e acessou a câmera. E aí, gente, é muito louco, assim, porque a maçã simplesmente se materializa ali. Ela simplesmente aparece, como se alguém tivesse com ela na mão e se abaixasse e jogasse ela ali, assim, não com muita força, sabe? Ela deu 2, 3 roladinhas e parou, né? Justamente por não ser como uma bolinha de tênis, um círculo perfeito, assim, né? Uma bolinha perfeita, né? Então ela deu aquela quicadinha e parou. Eu vi esse vídeo de segurança do prédio e é muito, muito esquisito. A maçã simplesmente se materializa. Ela aparece do nada. Eu acho difícil ter tido algum tipo de edição, assim, porque eu vi um vídeo do vídeo, né? Porque ele pegou o celular dele e acabou filmando o vídeo de segurança do computador, assim. Eu não sei como é que esses sistemas funcionam, se existe uma edição dentro do próprio sistema de gravação ali das câmeras de segurança, mas da parte dele eu acho bem, bem difícil existir algum tipo de edição. Ele é uma pessoa super simples e seria muito trabalho para pouca coisa, sabe? Você fazer uma edição de um vídeo assim, da maçã aparecendo só para você mostrar para um ou outro colega, enfim. E pelo que eu conheço dele, ele não teria nem tempo para fazer esse tipo de coisa, né? E também não foi um vídeo que viralizou, né? Ah, nossa, todo mundo viu o vídeo. Não era nem essa a intenção. Ele viu e ele gravou justamente porque ele ficou mega assustado com o que apareceu ali, né? Quer dizer, uma maçã que se desmaterializa e se materializa a 3 metros e pouco de distância de onde ela caiu, assim. É muito louco. E a minha última história que aconteceu com uma colega minha. Ela trabalha numa salinha de mais ou menos 5 metros por 2, assim, que ela é feita com uma divisória, né? Então, essa divisória, vamos pensar o seguinte, essa parede de divisória, metade dela é fechada, e da metade para baixo é fechada, e da metade para cima ela é de vidro. A mesa dela ficava bem ao centro dessa divisória de 5 metros, então teria aí, sei lá, 1,5 metro para um lado, 1,5 metro para o outro. A mesa dela fica encostada nessa divisória. Então ela sentaria o quê? 1,20 metro de distância da própria divisória, com a mesa encostada. Não sei se estou conseguindo ser bem clara na minha explicação, mas é mais ou menos isso. Então ela fica sentada de frente para a divisória, que é de vidro, certo? Vocês já vão entender porque é importante tentar localizar vocês nesse espaço. Um dia ela estava, uma noite, né? Porque essas coisas só acontecem à noite quando você está sozinha. Ela estava lá trabalhando à noite, sozinha, e de repente, da esquerda para a direita, ela começou a ouvir, começou a ver batidas na parte de vidro dessa divisória. Então foi assim, pá, 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 como se alguém tivesse vindo da esquerda para a direita, passado do lado de fora, né, dessa sala onde ela estava batendo no vidro, mais ou menos nesse ritmo. Só que aí o som voltou da direita para a esquerda e um pouco mais rápido, pá, 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 pá. Aí de repente vai de novo da esquerda para a direita, pá, 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 como se a pessoa estivesse correndo. E aí ela sentia, ela não só ouvia
aquele barulho, mas ela também sentia aquela energia, aquele tremor pela mesa, porque a mesa dela estava encostada na divisória. E a única coisa que ela fez foi colocar a cabeça entre os braços, entre as mãos e dizer assim: eu só tô trabalhando, pelo amor de Deus. E aí quando as batidas terminaram, quando fez aquele silêncio ensurdecedor, ela só catou as coisas dela e se mandou. E, coincidentemente, é o 5º andar, aquele andar que o elevador sempre sobe, sozinho. Enfim, gente, aqui foram os meus relatos, espero que vocês tenham curtido. Quero dizer que sou fã do programa, já maratonei todos os episódios e fico feliz em poder compartilhar desse podcast tão legal. Obrigado, Zoucas, e um abraço aí, galera. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas, sou Daiane, sou ouvinte do Relatos do Além, moro numa cidade do interior de Santa Catarina. Bom, meu relato, eu tenho várias histórias, mas vou relatar uma que aconteceu com minha mãe. Eu tinha meus 12 anos na época. A nossa casa, ela é de madeira, o piso é de madeira, e a porta da entrada da varanda para casa é aquelas que rangem, e o meu quarto era pro lado da varanda. Então eu tinha que sair da casa e a minha porta de acesso pro meu quarto era na varanda. Só para vocês entenderem a casa. Então, minha mãe, ela trabalhava no primeiro turno, acordava 3h15 da manhã, e ela ia se arrumando, tomava o café dela, e na parte dos fundos da casa tinha uma mesa de jantar, onde tinha uma cadeira, e ali ela sempre deixava a bolsa dela antes dela sair, arrumava a marmita dela. E num dia de manhã, ela arrumando a bolsa dela, ela escuta o som da porta da frente abrindo, e ela pensando que era eu, normal, indo de madrugada no banheiro. Só que abriu a porta e começou os passos no piso de madeira. O piso de madeira, ele costuma estralar. Então ela ouviu esses passos vindo, ela continuou arrumando a bolsa, pensando que era eu vindo do meu quarto para ir no banheiro. E aqueles passos acabaram e ela estranhou, porque daí eu não apareci. E nisso ela foi olhar para ver aonde eu tinha ficado, porque na cabeça dela era eu vindo, né? Quando ela olhou, não viu ninguém, a porta estava fechada, e nisso ela só sentiu um suspiro atrás dela, bem fundo. E ela, como é muito cética, ela acabou não dando bola, mas ela relatou a história para mim e tudo, e continua cética até hoje em dia, mas aconteceu com ela. Então é muito engraçado, porque ela acabou passando por uma situação estranha e ela não acredita até hoje. E nesse mesmo dia, a gente soube da notícia que um primo do meu pai havia falecido. Eu, como acredito, né, eu imagino que foi ele que veio dar um aviso, ou veio se despedir de alguma forma. Então esse é o meu relato, espero que gostem. Abraços! Nossa senhora, tá o quê? Tá amarrado. Muito bom, hein? Galera, chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Obrigado a todo mundo que participou e você que ouviu até aqui. Valeu demais.
Gente, vou ser bem rapidinho dessa vez. Entra lá no nosso grupo, o nosso grupo tá bombando, várias histórias incríveis, além de ter acesso à pasta mais sinistra da podosfera brasileira, que é a nossa pasta secreta, contando todos os relatos que você ainda vai ver aqui no programa. Então, você sabe, para participar é muito fácil, www.apoia.se/relatos do além, tudo junto e sem acento, ou clica aqui no link da descrição. Então, quer mandar? Adiciona aí no seu WhatsApp, conversa comigo. Se tiver coisa legal pra conversar, a gente tá sempre aberto, né? A conversa boa, tá? E aí você manda um oi lá pra mim e fala como é que eu posso mandar, como é que eu faço pra mandar o relato. Eu vou te mandar um áudiozinho e um resuminho assim, bem simples, tá? Pra você saber. Eu sempre falo lá que você pode gravar do carro, mas muita gente quando eu falo que pode gravar do carro, galera, é do carro parado, né? No estacionamento, né? Fechadinho ali. Não no meio da Paulista, né, gente? Pelo amor de Deus. Tenta o máximo possível gravar de um lugar sem muito barulho. Eu sei que às vezes acontece, né? Um cachorro vai latir, o cara empinando a moto na rua, mas tenta sempre diminuir bastante, tá? Pra gente. Gente, quem puder também dá força pra gente lá no Instagram. A gente tá precisando aumentar nossos números. Adiciona aí a página Relatos do Além, obviamente, é @Relatos do Além, muito fácil. Então dá essa força pra gente, vai? É isso, vou ficando por aqui. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha.